Boa noite, meu nome é Bruna Simões. Eu vou falar um pouco sobre o nosso trabalho, que teve como título A Cura em Oncologia, Quimioconversão aos moldes do Olivia Trial em carcinoma de colo metastático. Nós somos orientadas pelo Dr. Felipe Alencar e como coautora do trabalho temos a Ana Karina, a Camila Cortes, a Clarissa de Lima e a Raíssa Soares, todas estudantes da Universidade Católica de Brasília. Em relação aos objetivos, então o objetivo do trabalho surgiu a partir da pesquisa de avaliação da possibilidade de cura de pacientes com câncer avançado. A gente avaliou então a quimioconversão aos moldes do tratamento preconizado no Olivia Trial. Para introduzir então o nosso assunto, eu trouxe uma tabela que foi retirada do site do INCA, atualizada em 2020, que nela a gente pode ver que foram registrados mais de 40 mil novos casos de câncer de colo retal no Brasil, sendo o câncer de colo retal o segundo tumor mais incidente em homens e mulheres neste ano. É importante avaliar que cerca de 30% dos novos casos, quando diagnosticados, já estão em fase avançada, e em 80% desses casos, confere expectativa de vida inferior a 5 anos na falta de tratamento. Avaliaremos então um caso em que o paciente estava em cuidados paliativos e foi submetido à quimioconversão, definida como o uso de químio, seguida de ressecção cirúrgica com intenção curativa de um tumor que antes era considerado irressecável ou oncologicamente incurável. Sobre o caso então, é um paciente AN masculino, 32 anos, sem comorbidades prévias, queixava-se de constipação intestinal intermitente há 2 meses, associada a dor em hipocôndrio direito e a perda de peso não quantificada no último mês. Exames de imagem realizados apontaram massa hepática irressecável de 16 centímetros de diâmetro, cuja biópsia mostrou tratar-se de uma metástase de adenocarcinoma de colo. Diante do estadiamento avançado ao diagnóstico, definiu-se cuidados paliativos. Mas após uma reunião multidisciplinar, considerou-se aplicar os feitos no Olivia Trial realizando uma ressecção colônica seguida de quimioconversão e posterior avaliação de metastectomia. Após quimioconversão, com 5-fluoracil-leucovorin, irinotecan, oxaliplatina, fofoxire e o bevacizumab, observou-se importante resposta radiológica na metástase hepática, atingindo 5 cm de diâmetro e critérios de ressecabilidade. Por fim, performou-se a metastectomia, bem sucedida, e atualmente o paciente encontra-se no 4º ano de segmento clínico radiológico livre de doença. Então, agora falando um pouco sobre o estudo, né? Atualmente, não existe um padrão de atendimento para pacientes com câncer coloretal ressecável em categoria limítrofe, e as diretrizes de tratamento permitem várias combinações. A realização de ensaios nessa área é dificultada por uma falta de regime padrão e definições variáveis para a ressecabilidade. Mas o estudo então escolhido, o Olivia Trial, foi um estudo multicêntrico, de fase 2, publicado em 2014, conduzido em 4 países simultaneamente, Áustria, Espanha, Reino Unido e França, e mais especificamente em 16 centros multiespecializados. O objetivo primário do estudo era aprimorar a taxa de ressecção geral do tumor. Os alvos secundários incluíam a taxa de resposta global, o tempo de resposta, a resposta histopatológica, sobrevida livre de progressão, sobrevida livre de recidiva, sobrevida global e segurança cirúrgica. Os pacientes tinham que atender a alguns requisitos para serem incluídos no estudo, conforme avaliado por uma equipe multidisciplinar local, e comparou-se então os desfechos encontrados entre a exposição ao esquema Fofoxire e M4Fox em um total de 100 pacientes. Como desfecho, obteve-se sucesso na conversão e ressecção completa em cerca de 56% dos casos. Eventos adversos do estudo graves foram registrados em 89% dos pacientes, ocorrendo 2 óbitos ao longo do trial, e eventos adversos leves ocorreram na totalidade dos pacientes, em 100% dos pacientes. Todos os casos foram manejados em grandes centros médicos regionais, com suporte de equipe multiespecializada, composto por oncologistas, proctologistas, hepatologistas e demais segmentos da saúde. No caso apresentado, então, um paciente jovem com uma doença avançada possuía um volume de metástase baixo e que foi exposto à quimioconversão, com uma quimio muito tóxica, mas que foi tolerável, e no final desse tratamento conseguiu retirar o tumor primário e ressecar as metástases.
o que no fim se tornou livre de doença e atualmente se encontra no 4º ano fazendo acompanhamento clínico radiológico. Como conclusão, então, nós podemos observar a partir desse estudo e em casos como o desse paciente, uma nova esperança de cura em oncologia dentro de um cenário que previamente era considerado paliativo, ou seja, era um cenário que servia para apenas manejar sintomas do paciente, mas surge também uma necessidade de tratamentos cada vez mais eficazes e que sejam menos tóxicos, como apresentado no estudo, 100% dos pacientes tiveram algum efeito adverso, mesmo que leve. Então, a fim de se tornar uma opção terapêutica viável para os pacientes portadores de câncer coloretal avançado. Essas foram as nossas referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigada.